santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fala para quem está chorando, tudo que você tem emprestado. Fala assim, fala de novo, baixa a bola, tudo que você tem emprestado. Tome assento. E podemos ser. Meus queridos, eu dou a sua atenção aqui, por favor. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo esse Evangelho. É claro que os 4 evangelhos do Novo Testamento, porém Cristo está cumprindo a lei. Porém Cristo está cumprindo a lei. Todas as vezes que vocês veem qualquer dos 4 evangelhos, vocês vão encontrar aqui o mistério de Cristo. Um corpo 100% homem e 100% Deus. São Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, os 4 evangelhos conhecidos como boas novas, livros sinóticos, que significa boas novas e boas novas significa a mensagem que Cristo pregou. No capítulo 6 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, ele traz o pequeno textual sobre a oração do Pai Nosso. Aqui, Jesus, ele reúne o seu colégio apostólico e ele vai ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar após a sua sessão. Então, esse ensinamento aqui foi para os discípulos. Jesus, então, ele vai trazer uma fórmula como eles deveriam orar. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, muitas pessoas pegaram como uma bonita, como santo novena, como uma reza. Reza significa no original repetições de palavra. Mas a oração do Pai Nosso não é o santo novena. A oração do Pai Nosso não é como o SAMU, quando você está em apuro ou está precisando de um socorro. A oração do Pai Nosso, ela tem pelo menos 6 ingredientes. E até meio-dia, meio-dia e meio máximo, eu vou falar pelo menos do primeiro. São 6, mas eu vou falar do primeiro. Se eu voltar aqui outra vez, eu continuo falando do resto. Mas preste bem atenção. Jesus, então, ele vai ensinar os seus discípulos. E ensinando os seus discípulos, ele vai dar aqui pelo menos 6 formas como eles deveriam orar. Tem muitas pessoas que quando oram, já dobram o seu joelho e começam a interceder. Começa a chorar, começa a pedir, começa a se estabelar, a gritar. Por isso que tem oração que não passa do tempo, tá viu? Tem dia que você ora, a oração não passa do tempo, parece que está pesado. Os céus se tornam para nós a pedra de ferro, porque às vezes nós estamos orando errado. Tiago falou isso no capítulo 4, verso 3: pediste e não recebeste, porque pediste mal para gastar nos seus próprios deleites. Então nós temos que entender que até o sábio Salomão, em Provérbios 30:15, ele diz que a sanguessuga tem 2 filhas sabedoras, a terceira que nunca se fala e a quarta que nunca se basta. A gente pede um avarejo e agradece o atacado, já viu? A gente que pede para o pai, para a mãe, para o filho, para o cachorro, para o galinho, para o gato, para o cavalo, para a égua, pede para tudo, mas para o agradecer, Senhor, te dou graça por tudo. Tá? Agradecer também individual. Então Jesus, ele vai dar a pancada no lugar certo. Jesus, ele coloca a chave de fenda no parafuso que está frouxo. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Jesus está ensinando os seus discípulos que os primeiros minutos da oração não é a petição. Os primeiros minutos da sua oração é a adoração. Por isso que tem oração que Deus às vezes demora a responder. Por quê? Porque a gente dobra o joelho e começa a pedir. Mas Jesus vai dizer, quando vocês orarem, não começa a oração pedindo, começa a oração adorando. Por quê? Porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus está conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana estava em parafuso, ela estava em dúvida. Ela não sabia se adorava a Deus no Monte Ebal, no Monte Gerizim, ou se adorava na sinagoga, porque havia uma confusão na mente dela. E no versículo 23 de João 4, Jesus diz: chegou a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, vírgula, e os tais assim o Pai procura. Todo mundo procura Deus. A Assembleia de Deus Missão procura Deus, a Madureira procura Deus, a Deus é amor, a Universal, a Mundial, a Presbiteriana, a Batista, a Universal, todo mundo procura Deus. Mas só tem um povo que Deus procura: verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas o que é adorador? É vir aqui cantar, pregar? Não. Vai muito mais além. A primeira característica do verdadeiro adorador que o Senhor está procurando está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, a partir do versículo 26, 27, 28, 29 e 30. Nós encontramos ali quando Jesus é batizado por João. Interessante que Jesus é batizado por João. Jesus continua o ministério e João Batista fica no deserto. E de repente correram para João Batista os discípulos de João e disse: Rabi, que quer dizer mestre, aquele que o Senhor batizou no Jordão está batizando mais gente do que o Senhor. Os discípulos de João Batista queriam jogar João contra Jesus, mas João a primeira característica do verdadeiro adorador é João Batista. Aí João Batista vai responder os seus discípulos em João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro adorador não vem para dividir. O verdadeiro adorador, ele vem para somar. Tem um verdadeiro adorador aqui? Deixa eu ver. Por isso que a igreja não pode ter panelinha. Por isso que a igreja não pode ter grupinho. Porque tem gente que só vem no culto o dia que ele chama o pregador ou o dia que ele vai pregar. Não. João Batista mostra para nós que a primeira característica do adorador é aquele que não vem para dividir, mas ele vem para somar para a glória do nome do Senhor. Mas eu disse: Senhor, quais são as características de um verdadeiro adorador? O Senhor levou para Isaías capítulo 6. Por isso que nós devemos começar a nossa oração adorando a Deus. Nós temos que começar adorando. Por quê? Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. A única força motriz que rege, que mexe com o trono da glória de Deus é a adoração da igreja. Você sabe disso? Tem pregador que diz: não dá glória a Deus, vai estremecer o inferno. Quem já escutou isso? Mentira. O inferno, Hebreus capítulo 9 diz que é homem condenado a morrer uma vez só, depois disso seguirá o juízo. Mas quando a igreja adora, há uma força motriz que mexe no trono de Deus. Existem 3 céus: o céu das nuvens, o céu das estrelas e a capital do universo. Quando a igreja adora com fruto de lábios, o trono de Deus começa a girar. Então, quanto mais você adora, mais o trono de Deus move e comove em favor da sua casa, da sua vida e da sua família. Quantos querem ver o trono de Deus aqui? Deixa eu ver. Por isso que nós temos que ter cuidado com a adoração. Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3. A partir do batismo de Jesus, olha para mim. Nós vamos ver o capítulo 4. O capítulo 4 está a aplicação do deserto. Quem conhece quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Todo mundo conhece. E o que o diabo diz para
para Jesus. A partir do versículo 6 e 7 de Mateus 4 e de Lucas 4. Ele disse assim, ó, se prostrar para adorar, vem do original, prosquena, colocar a cabeça entre meus joelhos, se prostrar para adorar, tudo isso eu te darei o reino, o poder e a glória. Satanás queria que Jesus adorasse a ele, mas Jesus vai responder para ele. Está escrito, somente ao seu Senhor servirás e adorarás. Tudo que o diabo quer é roubar a adoração da igreja, porque quando a igreja adora, os céus se movem. Por isso nós não podemos deixar de adorar. E Satanás disse, se prostrar e adorar, tudo isso te darei. Ele queria que Jesus adorasse, e ele queria entregar o reino, o poder e a glória. Mas nós lemos o versículo 13 do capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que dele é o reino, o poder e a glória. O diabo não tem nada. Então ele quer fazer uma proposta. Ele está dizendo para Jesus, se você me adorar, não precisa carregar a cruz rumo ao Gólgota. Se você me adorar, não precisa de levar o cravo do carrasco nas mãos e nos pés. Se você me adorar, não precisa de uma coroa de espinho. Se você me adorar, não precisa de 416 furos da zorraga do carrasco nas costas. Se você me adorar, não precisa de uma lança transpassada ao seu vazio. Ele está dizendo, se você me adorar, você pode receber o que você vem conquistar. Jesus olha para ele e diz, o meu reino tem cruz, tem coroa, tem espinho, tem a zorraga, tem tudo que você falou aí. Mas tem uma coisa que você não citou. Depois da cruz tem um paraíso que nos aguarda. Adorador tem que passar pela cruz. Adorador tem que adorar diante das dificuldades. Aleluia. Muitos estão querendo um evangelho sem cruz. É igual o dia de Pentecostes. Você sabia que muita gente quer o Pentecostes, mas antes do Pentecostes tem o Calvário. Fala para quem está do seu lado, quer o Pentecostes? Tem que passar pelo Calvário primeiro. Não tem atalho não. Tem que passar na cruz primeiro para depois ser cheio do Espírito. Tem gente que quer ser cheio do Espírito primeiro para depois passar pela cruz. Então o diabo tem feito de tudo para adoração. Mas a verdadeira característica de um verdadeiro adorador está em Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo 6, nós vamos aprender o verdadeiro assistente de culto. Isaías capítulo 6, nós vamos aprender o verdadeiro adorador. Está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 3. Está escrito, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, verso 2, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Verso 3, a Bíblia diz que eles voavam um para o outro, e eles gritavam ou falavam uns para com os outros, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então preste atenção, há uma incompatibilidade teológica de muitos papagaios decoreba. Quando surgiu um moço aí que está nas mídias de hoje, virou político, deixou de ser pastor, ele fazia uma oração e muitos pregadores de decoreba pegou essa incompatibilidade teológica. Se eu tenho crédito contigo, manda 8 serafim, 3 querubim, 20 serafim. Irmão, se entrar um querubim, um serafim aqui, todos nós somos alvejados com a glória que eles carregam de Deus, e vai ficar só a cinza, aí pode fazer de quadro para botar no sabão. Então isso é incompatibilidade teológica. Nunca vai descer um serafim aqui. Eu fui pregar numa igreja esses dias, uma missionária deu uma palavra antes de mim, disse que viu um anjo descendo com a asa aberta, e na asa do anjo tinha uma bandeja, e dentro da bandeja tinha um coração. Quando eu peguei o microfone, eu sou sem papa na língua, eu disse, irmã, a senhora me perdoe, mas o que tem asa na Bíblia é galinha, não é anjo. Anjo não tem asa. Todas as vezes que apareceu no hotel, eu falei, é homem, não aparece anjo voando, só serafim, querubins. Eles têm, mas é outra ordem angelical. Aí ela diz que viu, eu nunca vi um anjo, ainda mais com asa. Então as pessoas, eles criam coisas que não existem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então jamais pode descer um serafim aqui. Quem opera aqui? Quem opera aqui primeiro é a palavra. Segundo, o Espírito Santo.